e o propósito de Jesus. Então, nesta noite, a gente vai falar especificamente do propósito de Jesus, pastor. E a gente vai começar. Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos, né? 30 anos. 3 anos focado naquilo que era para fazer. Mas eu arrisco para dizer que as tarefas que eram para que Jesus cumprisse dentro da passagem dele aqui na terra, elas eram conhecidas antes mesmo dele ter nascido. Lá em Mateus 1:21, a gente vai entender isso. Mateus 1:21 mostra o anjo falando com José. Certo? E por que falando com José? Ele já tinha falado com Maria, mas ele precisou acalmar o coração de José, falando: ó, está tudo bem, né? E ele explica: o que está sendo gerado na sua esposa é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a principal tarefa de Jesus. Não é o propósito ainda. Não é o propósito. O propósito dele, diferente da tarefa, é maior. A tarefa, Jesus vai executar ao longo da vida dele várias tarefas. Curar, ensinar, conduzir, são tarefas que conduzem Jesus ao propósito dele. Vamos falar do propósito real, verbalizado por Jesus, não foi por ninguém diferente de Jesus. Ele verbalizou o propósito dele. E o propósito dele se encontra em João, do 38 ao 40. 38, versículo 6, capítulos 38 ao 40. E a gente vai conseguir entender a diferença do propósito para as tarefas. Porque diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, igreja? Então, qual é o propósito de Jesus? Fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, em 3 anos ele cumpriu inúmeras tarefas. Inúmeras. Desde curar, libertar. A salvação era a última tarefa que ele ia entregar. E como que isso linka com o propósito? Eu paro e penso: Jesus veio e se foi aos 33 anos. Praticou o seu ministério apenas 3 anos. E os outros 30? Sabe que ele fez o quê? A Bíblia não relata muito detalhadamente, mas a gente pode presumir que ele sempre viveu sob a vontade de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Como é que a gente afirma isso? Quando o anjo chega para Maria, e aí eu queria que vocês refletissem no que o anjo disse para Maria. Em Lucas 1:28, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Mas não, ouvir isso. No capítulo 30, ele vai mais além. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Com esses 2 versículos, adicionado a qualificação de José como um homem justo, a gente pode presumir que era um lar cristão, focado na vontade de Deus.
focado debaixo daquilo que Deus queria. Deus não escolheu José e Maria à toa. Oh, Deus. Deus não escolheu. E quando Jesus começa seu ministério, ele compartilha com a gente diversas maneiras para que a gente siga e vença e mantenha o nosso propósito. Eu separei 3 aqui que mexem comigo. A primeira delas, a primeira lição que Jesus nos mostra quanto propósito, está no deserto, quando ele foi tentado. Jesus tinha passado 40 dias sem comer, sem beber. E aí o demônio, a primeira coisa que ele faz, ele oferece pão. Ele fala assim: não é filho de Deus? Transforma pedra em pão aí, mata essa tua vontade. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Olha aí Jesus de novo falando da vontade de Deus. Ele não quer fazer a vontade da carne. E isso foi escrito há mais de 1500 anos e é tão real hoje. É tão natural hoje a gente se deixar fugir do nosso propósito para atender a vontade do mundo. Não é? E Jesus nos mostra que depois de 40 dias e 40 noites, o que o diabo ofereceu para ele era menor do que fazer a vontade de Deus. Mas o diabo ele é astuto. O diabo ele não vem com coisas feias ou desnecessárias. A segunda tentativa diz assim: é Deus, não é Jesus, Filho de Deus? Pula aí, pula, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos e eles te livrarão de todo mal. Não é assim. E aí Jesus vira para o diabo e fala assim: amigão, calma aí, muita calma nessa hora. Também está escrito que não tentarás o seu Deus. Amém? Será que a gente está vivendo sem tentar o nosso Deus, igreja? Será que eu estou sendo cuidadoso o suficiente para não colocar à prova aquilo e locais que Deus não me quer? Só porque eu sou filho de Deus, eu não posso ser imprudente. Eu tenho que guardar a prudência. Jesus nos ensina. Deus de poder. Aleluia. Se Jesus pulasse, os anjos salvariam? Provavelmente sim. Mas ele envergonharia a vontade de Deus diante do diabo, porque ele estaria fazendo a vontade do diabo. Será que na nossa vida não é assim? Quantas vezes eu privo de fazer a vontade de Deus para não ser taxado na minha vida social, no meu trabalho, nos meus amigos? Quantas vezes? É a mesma coisa. Que Jesus mostrou como fazer. Jesus mostrou. E por fim, o diabo leva Jesus ao alto monte e diz assim: está vendo? Tudo isso, tudo. E aqui tem uma afirmação importante. Jesus disse que o reino dele não era esse. E o diabo comprovou. Porque se o diabo oferece um negócio que é da terra, não é dos céus. Não é dos céus. Só que para você ganhar isso, Jesus só se dobra aí e me adora. Só se dobra, só isso. Jesus fala: só adorarás um Deus, só Ele. Estamos fazendo isso 7 dias por semana, 24 horas por dia? Ou só domingo, 1h30? A nossa vida na segunda é de 100% de adoração? A minha não é. A minha não é, eu tenho muito que melhorar. Será que eu só ouço aquilo que me aproxima de Deus? Será que eu faço só aquilo que me aproxima de Deus? Não, eu sou falho. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para me ajudar. Aleluia. Mas eu não vou desistir. Como Deus mostrou aqui. Ele deu o caminho. Ele deu as dicas. Basta a gente seguir. Basta a gente cumprir. Basta a gente colocar a vontade de Deus de maneira soberana na nossa vida. Né? E aí você pensa: não, tá bom, mas diabo, é fácil resistir ao diabo. Mas Deus mostra também que muitas vezes aquele teu amigo íntimo, aquela pessoa que come na tua mesa, aquela pessoa que sabe dos teus problemas, ele pode desviar você do caminho de Deus. Com Jesus aconteceu. Não aconteceu? Pedro não é um amigo íntimo de Jesus?
Pedro era um dos 3 que foram ao monte orar com Deus. Tinha 11, escolheu 3. E Pedro era um deles. Isso mostra que tinha uma intimidade. E aí, Mateus 16, 23 mostra, né, naquele contexto ali, Jesus está já anunciando o futuro de tribulação, onde ele seria preso, crucificado ali. E aí, Pedro, num ato que humanamente seria louvável, um amigo defendendo o outro, fala para Jesus: Jesus, não, jamais. Nós vamos, nos dias de hoje, nós vamos tudo para porrada, mas você não sai daqui. Só que Jesus, sabendo do propósito de Deus, da vontade de Deus na vida dele, repreendeu Pedro e disse: afasta de mim, Satanás. Porque essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade dos homens. E aí? Quantos amigos estão nos afastando de Deus? E a gente não tem coragem de dar um corretivo. Não tem coragem de se posicionar como cristão. Dizendo: não, aqui não. Essa não é a vontade de Deus sobre a minha vida. Esse lugar que está me convidando não é onde Deus vai habitar. Depende da gente. Depende da gente se posicionar. A vontade de Deus está aqui, ó. Está aqui, ó, na Bíblia. A gente decide ou não. Vocês perceberam que nesses 2 pontos Jesus não abre brecha, Luiz. Ele não negocia. Não negocia. Ele não dá um jeitinho. Não, só vou escutar essa música aqui. Essa música aqui é legal. Não tem essa música. Não tem esse lugar. Não tem esse convite. Não tem essa postura. Ou você é, ou você não é. Deus mostra como a gente tem que colocar as vontades de Jesus. Mostra como a gente tem que colocar a vontade de Deus. E o último tópico, igreja, eu tenho que confessar a vocês que mexeu demais comigo, porque eu nunca tinha parado em passar pelo meu físico, né? Em 25 anos que nós estamos aqui, eu nunca analisei esse versículo ou essa condução dessa forma que o Espírito Santo me mostrou. Porque a gente tem o costume de falar: sacrifício da cruz. Sacrifício da cruz. A cruz foi o final do sofrimento. Vocês pararam para pensar que quando Jesus ele sai do sinédrio, escolhe em Barrabás e ele vai ser açoitado? Já pararam para pensar? Deus. Quantos ferimentos ele suportou por nós? Por mim? Por você? Historicamente, diziam que naquele tempo você tinha 2 tipos de punição. Uma que te dava até 39 chibatadas, que era na lei de Moisés, e a outra, que era a lei dos romanos, até 60 chibatadas. Não sei muito ao certo quantas tem, mas cada chibata, 2 ou 3 fios com gancho. Fazendo uma conta rápida aqui, mais de 110 feridas só nesse momento por mim e por você. E Jesus não reclamou, porque ele estava sob a vontade de Deus. Ele não era Deus? Ele não é Deus? Bicho, para com esse negócio. Até aqui eu vou. Até aqui eu vou. Né? O único lampejo, talvez, que hoje todo mundo indica que Jesus deu foi um pouquinho antes da prisão, que ele vai orar, e ele diz a Jesus, a Deus: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas antes faça a tua vontade e não a minha. Olha, Jesus sabia tudo que ele ia passar, e ele colocou a vontade de Deus sobre todas as coisas, sobre o sofrimento. Aí depois dos açoites vieram a coroa, a cruz, os cravos, a lança. Para que, igreja? Para que os nossos pecados fossem remidos e lavados, porque esse era o propósito de Deus
na vida de Jesus e na nossa vida. E aí eu pergunto, nós somos gratos? Nós paramos para pensar que uma pessoa fez tudo isso por nós, para que a gente estivesse sentado aqui, tudo que Jesus parou e sofreu? Na hora que eu vi essa condução, até a minha esposa, o que está acontecendo? Você está com o olho vermelho? Eu falei, então, mistérios, né? Porque na hora que você para pensar, ele sofreu por mim e por você. E aí a gente entende o quão importante é Jesus na nossa vida e quão fraco nós somos, porque nós não agradecemos da maneira que a gente precisa. Às vezes a gente justifica qualquer coisa para não estar na casa do Senhor. A gente se apega a qualquer justificativa humana para empoderar nossa atitude que nos leva longe do Senhor. E a gente não para pensar que Jesus Cristo viveu 33 anos colocando a palavra de Deus sobre qualquer outra coisa. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus negocia a vontade de Deus. Não importa com quem, não importa aonde ele está, não importa qual seria a consequência, Jesus sempre levou a palavra de Deus em primeiro lugar. É assim no nosso dia a dia? Tem uma pergunta aqui para a igreja. Vou fazer para mim. Imaginando. Estamos fazendo a vontade de Pai? Como eu coloquei, 7 dias por semana, 24 horas por dia? Eu já reconheci. Não, eu não. Então olhe para você e reconheça. Se sim, ótimo. Se não, peça ajuda para o Espírito Santo. Como a palavra diz, Ele é o nosso Consolador. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Segundo ponto, que é engraçado, né? A gente tem a tendência de colocar sempre o poder de Deus no que há por vir. A gente falou hoje sobre paciência, né? Esperança. Quando eu faço isso, eu não estou sendo negligente do que já aconteceu. Deus já nos deu a salvação. Já nos deu. Se Deus não fizer mais nada daqui para frente, a gente já é bem-aventurado, próspero, né, Cristiano? Como você colocou na escolinha dominical. Mas e aí? Todos os dias a gente agradece o sacrifício de Jesus? E de novo, a cruz é o final. Antes da cruz ele começou a sofrer por nós. Oh Deus! Todos os dias, eu convido. Eu vou fazer. Todos os dias eu vou agradecer o sacrifício que Jesus fez por mim. Todos os dias. Não importa o meu futuro. Não importa. Porque se Jesus passou todos esses momentos de dores, quem somos nós para querer uma vida tranquila em Cristo? Não que não possa acontecer. Mas, se as dores vierem, Jesus mostrou como lida. Jesus mostrou. Quem já imaginou ser açoitado? 39. Quem aguentaria na segunda já estava. Pai, para. Eles não merecem isso. Não. Vamos mudar esse acordo. Jesus não fez. Porque ele veio na terra para fazer a vontade do Pai. E aí, irmãos, a dúvida é: se Deus te oferecesse a mim e a vocês só a salvação, o nosso amor seria o mesmo? Só a salvação, não tem mais nada. E aí? O mesmo silêncio que eu encontrei, eu não tive essa resposta. Estou pedindo para o Espírito Santo. Porque hoje em dia a gente vive num tempo, como a gente falou hoje na escola dominical, e fica a dica. Assim como está acontecendo comigo, eu tenho aprendido muito sobre Deus com a ajuda de todos os participantes, dos professores. Venham na escola dominical, aprendam da palavra de Deus.
que a gente vai conseguir entender muito mais do que a gente já sabe. E como o pastor falou, a gente precisa aprender de Deus. Como é que a gente vai lutar na fase que não sabe? Vem, escolhendo dominical todo domingo, ou tem uma agenda às 18 horas, né, Luiz? Vem. Além de tudo, é muito divertido e tem um chá maravilhoso. Mas se Deus só te oferecesse a salvação, e aí? O que mudaria? Só a salvação, pessoal. Porque foi isso que Jesus comprou com aquela cruz. A nossa salvação. A salvação em todo aquele que nele crê. Foi isso. Não tem outras coisas. Foi a salvação que é garantida. Ele não garante sem tribulação. Ele não garante sem doenças. Ele só garante a salvação. E essa noite é a terceira vez que eu prego. Terceira vez. E eu tenho que confessar a vocês que, mesmo que profissionalmente isso seja uma rotina para mim, falar sobre temas, enfim, com mais gente, com menos gente. Toda vez que eu subo aqui, eu oro e peço a Deus. É o teu Espírito Santo que está falando. Leva. Porque eu sozinho não seria capaz de estar aqui. Não seria. Então, igreja, que nessa noite a gente possa reconhecer o sacrifício, o propósito de Jesus que veio na terra para nos salvar. A pedido de Deus, ele veio. Ele poderia ter negado, porque ele é filho. Mas ele veio por amor a mim e a vocês. Então, sempre que o mundo te desafiar, mostre para ele o quão grato nós somos. O quão soberano é Deus na nossa vida. O quão dependentes do Espírito Santo nós somos. E que assim como Satanás fez com Jesus no deserto e foi embora, a gente vai conseguir vencer e vai continuar no foco. Continuar no foco. De encontrar minha família aqui. De ser provocado pelos meus pequenos, pai, vão para a igreja. Hoje tem culto, hoje tem escola. Todas as orações para que isso estivesse acontecendo agora. Então eu peço que cada um de vocês, assim como eu, se entregue cada dia mais ao Espírito Santo e deixe ele inundar o coração. De novo, a salvação já foi nos dada na cruz. Mesmo que nada aconteça daqui para frente, a gente já é um povo salvo. E isso já é o suficiente para que o nosso coração se alegre. Amém? É isso, pastor. Obrigado, salve a igreja, Glória a Deus. Aleluia, Jesus.